Depois de uma campanha marcada por agressões e polêmicas, em outubro de 2018, os brasileiros foram às urnas para eleger o presidente da República e outros representantes. A gente passou por uma eleição extremamente polarizada, que dividiu amigos e famílias, e o então deputado federal Jair Bolsonaro saiu vitorioso. Em janeiro de 2019, o presidente começou seu mandato, e seu grande desafio era aprovar pautas polêmicas e destravar a economia brasileira, sendo sua primeira batalha a reforma da Previdência. Será que o presidente tem conseguido caminhar com todas as suas promessas de campanha? Será que vai conseguir recuperar nossa economia? O que o governo federal tem feito para tirar o país do buraco fiscal que enfiaram a gente? Meu nome é Pedro Rodrigues e hoje no Manual do Brasil a gente vai falar sobre os 5 maiores acertos do governo Bolsonaro nesses primeiros meses à frente do país. Antes da gente começar, se inscreve no canal, aperta o sininho e compartilha esse vídeo. Fica ligado até o final e conta pra gente nos comentários se você concorda com os acertos que a gente selecionou por aqui. Importante falar para vocês que esses acertos do vídeo são a nossa opinião sobre alguma das milhões de ações que foram tomadas pelo governo e que podem afetar muito a nossa sociedade. Mas essa lista é só um começo para marcar esses primeiros meses de governo. Por isso, a gente quer saber a sua opinião também. E se você quer saber os nossos top 5 erros do governo Bolsonaro, fica ligado que a gente vai publicar um outro vídeo também com a nossa opinião sobre os erros que o governo cometeu até aqui. Vamos lá. O primeiro acerto da nossa lista é o reconhecimento da Venezuela como uma ditadura. Sem oposição na disputa, o presidente Maduro alega ter vencido as últimas eleições que o manteriam no cargo até 2025. A Venezuela vive uma crise humanitária catastrófica, com 87% da população na miséria, inflação de 10 milhões por cento prevista para 2019 e 3 milhões de refugiados, segundo a ONU, o Banco Mundial e o FMI. Além disso, essa é a mais sangrenta ditadura da América Latina, com 8.232 vítimas entre 2015 e 2017, segundo a Anistia Internacional. Apesar desses números chocantes, o presidente Nicolás Maduro continua tentando se manter no cargo. Há alguns meses, o presidente Jair Bolsonaro e um grupo de 14 países do continente reconheceram que a Venezuela vive um governo autocrático. O grupo defende que o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, seja o novo presidente do país, de acordo com as regras de sucessão previstas na Constituição venezuelana. Outro acerto do governo Bolsonaro na nossa lista, sem dúvida, é a reforma da Previdência. O governo Bolsonaro mal começou e a agenda da reforma da Previdência já estava sendo comentada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou uma proposta batizada de Nova Previdência, gerando uma economia de um pouco mais de R$1 trilhão em 10 anos. Através da articulação do secretário especial do Ministério, Rogério Marinho, e com o empenho da Câmara dos Deputados, a aprovação da reforma está em andamento e a perspectiva do governo é que ela seja aprovada. O Brasil vive um grave problema fiscal e a aprovação da nova Previdência é fundamental para a recuperação econômica do país. Mas como isso pode afetar a sua vida? Como a gente já falou aqui no Manual do Brasil, a reforma da Previdência é fundamental para tirar o Brasil do buraco fiscal que a gente está metido. Pagamento de aposentados, recuperação fiscal, crescimento econômico, recuperação e capacidade de investimento no nosso país, esses são alguns dos porquês de se aprovar a reforma e de como isso afeta diretamente a nossa vida. O terceiro acerto do governo na nossa lista é a agenda de privatizações. De acordo com o Ministério da Economia, o governo federal possui 134 estatais. Uma das principais bandeiras defendidas nas eleições era a diminuição do Estado brasileiro através de uma agenda de privatizações. Diminuir o Estado é de extrema importância para reduzir os gastos do governo e deixar o Estado focar no que ele realmente deve fazer, cuidar das áreas de saúde, educação e segurança. Para isso, conseguir essa agenda de privatização é muito relevante. Nesse sentido, uma grande vitória do governo foi o aval do STF para privatizar as subsidiárias de estatais, empresas que são controladas por outras companhias, sem a necessidade do aval do Congresso Nacional. Apesar dessa restrição,
A medida abriu uma ampla janela para o governo realizar esse plano de reduzir o Estado. Segundo o Supremo, as empresas mães, ou seja, as controladoras, ainda precisam passar pelo aval do parlamento. Mas a autorização foi um grande avanço e permitiu que empresas como Petrobras e Eletrobras vendessem suas subsidiárias. Para a gente ter uma ideia, das 134 empresas que a gente falou anteriormente, 88 são subsidiárias. A Petrobras, por exemplo, tem 36, a Eletrobras 30 e o Banco do Brasil 16 subsidiárias. A implementação dessa agenda já está acontecendo. Um exemplo importante foi a concessão da Ferrovia Norte-Sul, realizada pelo Ministério da Infraestrutura, para uma empresa privada, permitindo um avanço enorme no setor ferroviário, além de uma injeção de 2,5 bilhões de reais nos cofres do governo federal. Na nossa opinião, o quarto acerto do governo do presidente Jair Bolsonaro foi a medida provisória contra as fraudes no INSS, a MP 871, com ações para coibir fraudes dos benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social. Ela foi apresentada pelo presidente Bolsonaro e aprovada pelo Congresso. A proposta foi anunciada com muito entusiasmo pelo Ministério da Economia, no intuito de mostrar que o governo está adotando outras medidas para o equilíbrio de gastos do INSS, além da reforma da Previdência que a gente já falou. Com essa medida, o governo federal vai combater as fraudes no sistema do INSS e estima que vai conseguir promover uma economia de 100 bilhões de reais em 10 anos. E o quinto e último acerto do governo Bolsonaro na nossa lista é o acordo do Mercosul com a União Europeia. Após mais de 20 anos de negociação, a União Europeia e o Mercosul chegaram a um acordo comercial. O Ministério da Economia estima que esse acordo histórico vai representar um incremento no PIB brasileiro equivalente a 336 bilhões de reais em 15 anos, com potencial de chegar a 480 bilhões. Os números são impressionantes. O acordo envolve 25% da economia global e 780 milhões de pessoas, quase 10% da população mundial. Ainda não há informações detalhadas sobre os termos do acordo, que ainda será revisado e chancelado pelos países dos dois blocos econômicos. As complexas negociações envolvem diversas áreas, como marcos regulatórios, tarifas alfandegárias, regras sanitárias, propriedade intelectual e compras públicas. Ele prevê remoção da maioria das tarifas de importação do Mercosul sobre produtos europeus, principalmente nos segmentos industrial, agrícola e alimentício. O Ministério da Agricultura afirmou que os produtos nacionais terão tarifas eliminadas, como suco de laranja, fruta e café solúvel, e exportadores terão mais acesso por meio de cotas a produtos como carnes, etanol e açúcar. E aí, você concorda com os acertos que a gente listou aqui? Acha que está faltando alguma coisa? E para você, qual foi o maior acerto do governo Bolsonaro até aqui? Conta pra gente nos comentários, dá um like e compartilha esse vídeo, que esse compartilhamento é muito importante para a gente poder crescer o nosso canal. E a gente tem um próximo vídeo que a gente vai lançar dos 5 erros do governo Bolsonaro. Então fica ligado que na próxima semana, no próximo vídeo, a gente vai lançar para vocês. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui no Manual do Brasil. Valeu e até o próximo vídeo. O que o governo federal tem...